Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Desenvolvimento em PHP com Laravel e Vue.js. Eu sou o Jefferson e nessa aula eu vou estar mostrando para vocês como a gente vai criar a parte do back-end do nosso projeto. Então, na última aula a gente conseguiu chegar até essa parte do projeto. A gente tem aqui a página inicial, a gente pode fazer um registro aqui. E aqui tem a estrutura do nosso cardápio. Para a gente estar colocando os dados para aparecer aqui nessa tabela e aqui no carrinho, quando a gente apertar aqui em mais ou em menos, a gente precisa fazer a parte do back-end. Então, primeiro a gente vai fazer os modelos dos cardápios e dos pratos. Para isso, a gente vai vir aqui no nosso terminal e vamos colocar o seguinte: PHP artisan make model cardápios. Pronto, o modelo do cardápio foi criado. Então, se eu vir aqui em models, vai ter aqui cardápios. Esse vai ser o modelo dos cardápios. Eu também vou precisar criar um modelo para os pratos. Então eu vou fazer a mesma coisa. PHP artisan make model pratos. E está criado o modelo dos pratos. Agora a gente vai ter que preencher com as informações. Os models, eles são os arquivos que servem para definir o que essas classes vão ter. No caso do cardápio e dos pratos. Então aqui no cardápio a gente vai ter apenas uma variável que vai receber um nome. Então eu vou colocar aqui o protected. Eu não vou colocar o nome aqui assim. Eu vou colocar fileable recebendo um array, e dentro desse array eu vou colocar nome. Isso quer dizer que os objetos da classe cardápio eles vão ter um atributo chamado nome. Esse atributo nome ele vai estar sendo definido pelo banco de dados, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui nos pratos. Eu vou colocar aqui o protected fileable recebendo um array que vai ter um nome, um valor e o ID do cardápio. Vou botar cardápio ID. Certo. Agora eu preciso fazer a ligação entre essas duas classes. Eu preciso dizer que os pratos têm que pertencer a um cardápio e o cardápio pode ter vários pratos. Para isso eu vou colocar o seguinte: public function cardápio function cardápio. Aqui eu vou colocar return this belongs to, e aqui eu vou passar a localização do arquivo de cardápios app models cardápios, e aqui o nome da chave que eu vou usar para identificar o cardápio, que vai ser cardápio ID e um ponto e vírgula. Esse método aqui a gente vai utilizar ele para quando a gente quiser saber o cardápio de um prato, a gente pode fazer a chamada desse método aqui, que ele vai retornar para a gente o objeto do cardápio que esse prato pertence. E aqui em cardápio eu vou colocar algo parecido. Vai ser um public function pratos, e aqui dentro vai ter o return this has many
E aqui eu coloco a mesma coisa. App, models e pratos, vírgula, cardápio, ID. Pronto. Assim como o outro método dos pratos, esse método aqui do cardápio, que se chama prato no caso, ele serve para pegar todos os pratos que um determinado cardápio possui. Ok? Isso vai facilitar para a gente tá fazendo a requisição no banco de dados. Pronto. Próximo passo agora é a gente colocar isso aqui no banco de dados. Para isso a gente vai ter que criar as tabelas. Para criar as tabelas a gente tem que criar as migrations. Então eu vou colocar agora PHP artisan make migration, e o nome da migration vai ser create cardápios table, que é a migration que vai criar a tabela de cardápios. Ok, agora eu vou criar uma migration para os pratos. PHP artisan make migration, e o nome vai ser create pratos table. Ok, agora vamos colocar os dados nessas migrations. Deixa eu diminuir aqui. Minimizar. E as migrations estão aqui, Database Migrations. Aqui a gente tem o cardápio. E a gente vai colocar o seguinte. Já está pronto basicamente a estrutura, então eu vou colocar só o table string. E aqui nome e ponto e vírgula. Vai receber apenas isso. E nos pratos eu vou colocar um table string nome table double valor e um table foreign ID, passando o nome da chave estrangeira, que vai ser cardápio ID e ponto e vírgula. Ok, as migrations estão criadas, então a gente já pode estar rodando isso aqui no nosso banco de dados. Então vou colocar aqui PHP artisan migrate fresh. Ok? Todas as tabelas migradas com sucesso. Vindo aqui no banco de dados, a gente pode acessar essas tabelas. Aqui em Laravel, a gente tem a tabela de cardápios, aqui com o nome apenas, e os pratos com o nome, o valor e o ID do cardápio que ele pertence. Ok. Próximo passo agora são criar as seeders, já que a gente já pode ter cardápios e pratos padrões. Para criar as seeders é quase a mesma coisa que os modules e as migrations. PHP artisan make seeder, e vou colocar cardápio seeder criado e outra seeder para os pratos. PHP artisan make seeder pratos seeder criado também. Ok, agora vamos fazer as seeders, que está aqui em database seeders. No cardápio seeder a gente vai colocar o seguinte. Vamos criar aqui um método chamado public function criar pizzas, para a gente criar o cardápio de pizzas. Vou colocar create, é um cardápios create, e aqui dentro do create eu coloco um array
Dentro do array eu coloco nome pizzas. Aqui é 2 pontos. Pronto. Agora eu vou copiar aqui e vou só mudar esses nomes aqui. Ó. Ao invés de pizzas aqui vai ser almoço. Almoço. E aqui vai ser café da manhã. Pronto. E aqui eu vou colocar uma chamada desses métodos. Diz create, criar pizzas, criar almoço e criar café da manhã. Pronto, a seeder de cardápio está criada. Agora eu vou criar a seeder dos pratos. Aqui nos pratos eu vou colocar as informações que a gente tem dos pratos. Primeiro eu vou criar um método para criar as pizzas. Public function criar pizzas. E nessa function eu vou colocar quase a mesma coisa. Vou botar aqui pratos create ponto vírgula, dentro do create eu passo um array. Aqui eu vou passar os dados que cada prato vai ter. Então o primeiro aqui vai ser vai ter um nome, vai receber calabresa, vai ser a primeira pizza, vai ter o valor 25, 50 e o cardápio ID que vai ser 1, já que o cardápio de pizzas foi o primeiro que a gente criou, tá? E no banco de dados não começa com 0, começa com 1. Então eu vou criar aqui os outros tipos de pizza e já volto. Prontinho. Todos os tipos de pizza criados. Agora eu vou fazer a parte do almoço. Então eu vou criar aqui a mesma coisa. Public function criar almoço. Almoços. E aqui eu vou botar quase a mesma coisa. Pratos, 2 pontos, create, ponto e vírgula, dentro do create eu passo um array com as informações do prato. Nome vai ser feijão com arroz e frango. O valor vai ser 10 e o cardápio ID vai ser 2. Nessa base, vou fazer o resto dos almoços e já volto. Pronto, resto dos almoços feitos. Agora vamos fazer a parte do café da manhã. Mesma coisa. Public function criar café da manhã. E eu vou colocar aqui pratos create ponto vírgula, e dentro do create eu passo um array. No array vem as informações. Vou criar aqui rapidão e já volto. Prontinho, café da manhã criado. Eu vou estar mostrando aqui só para vocês verem como ficou. Aqui as pizzas, aqui os almoços e aqui o café da manhã. Caso vocês queiram pausar aí para estar copiando. Então agora aqui dentro do run eu vou chamar esses métodos que eu criei. Diz criar pizzas, criar almoços, criar café da manhã. Pronto. Seeders criados. Agora eu tenho que adicionar esses seeders dentro do database seeder, que é para ele estar fazendo a chamada desses semeadores.
Então aqui dentro da function run, do database seeder, eu vou colocar o this call, ponto vírgula, vou botar um array, e dentro desse array eu vou estar botando as classes que eu quero chamar, para fazer o semeamento do banco. Então eu vou chamar aqui o cardápio seeder primeiro, vou botar place, vírgula, pratos seeder place. Ok? E agora, se eu rodar de novo o comando para preencher o banco, php artisan migrate fresh seed, as tabelas foram criadas e foram semeadas com sucesso. Agora vamos ver como é que ficou. Aqui no localhost, se eu atualizar aqui, vai ter tabela de cardápios com pizzas, almoços e café da manhã. E aqui nos pratos vai estar todos os 11 pratos que eu criei.